Olá, pessoal. Bom dia, Brasil. Boa tarde para o pessoal de Portugal. Boa tarde, pessoal aqui da Europa. Vamos então começar a nossa live com o psiquiatra Dr. Felipe do Flo, que ele é um especialista em ele é especialista em ver pacientes pré-cirurgia de DBS, e a gente sabe a importância, né, que temos os psiquiatras, os neuropsicólogos, os psicólogos que fazem essa avaliação cognitiva prévia à cirurgia de DBS. Nós sabemos qual é a importância, né, que sempre temos que avaliar o paciente prévio DBS para a gente poder decidir com maior detalhes e com maior precisão para poder decidir qual alvo utilizar, se o paciente, né, vai ser excluído, né, da cirurgia de DBS ou não, devido a um quadro de demência, a um quadro de algum sintoma. Deixa eu só chamar aqui o Dr. Felipe. De algum sintoma. Sempre avaliar diversos sintomas para esses pacientes. Então, estou chamando de Dr. Felipe. O Dr. Felipe aceita agora. E a gente vai conversar sobre esses assuntos que acredito que os psicólogos, psiquiatras vão gostar muito de aprender com o Dr. Felipe, que tem uma grande experiência. Bom, no YouTube eu acho que não deu certo hoje, né, Felipe? Bom dia. Vamos ver se a gente escuta você Hoje aqui. não. Bom Não dia, estou te bom dia, bom ouvindo. dia. Boa tarde na O Alemanha, né? áudio não tá. Conecta aí com o Bluetooth com o seu fone, porque não tá indo. Vou desligar aqui do YouTube Não tá? e não estamos ouvindo. Se quiser tirar o Bluetooth, está me ouvindo? Não Alô? estamos ouvindo o seu som. Antes estava ok. Então acho que talvez você Não estamos ouvindo meu tenha som. que conectar o Bluetooth aí do seu áudio. Não, ainda não. Talvez tire ele. Você tirar. Pessoal, então vocês podem deixar aqui as dúvidas, as perguntas, enquanto o Dr. Felipe aí vai ajustar. Encaminhe o aviãozinho para todos os psicólogos, neuropsicólogos, porque essa live vai ser super importante e super interessante. E vocês vão aprender muito aqui com o Dr. Felipe. Felipe, agora? Bom dia, Daniel. Aqui escuto os dois muito bem. Ah, você Deixa escutando? Então fale, porque eu não escuto nada. eu... Que coisa. Tu Eu não não escuta escuto o nada? Felipe. Vocês escutam o Dr. Felipe? Ah, então tá. Será que é meu fone? Ah, peraí. Agora. Agora. Oi, Agora eu tô te tá me ouvindo. ouvindo? Agora. Eu tô escutando. Agora tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô. Agora tá tudo beleza. É que Eu tô. Normal. É porque tava tudo Oi. preparado pro YouTube. Agora tá perfeito, perfeito. Tudo ok, tudo ok. Beleza, gente. Então vamos começar. Ótimo, ótimo, Vamos dar ótimo, ótimo. largada aqui. Depois eu passo pro YouTube essa live, não tem problema. Se vocês tiverem perguntas e dúvidas sobre sintomas psiquiátricos, Uhum. a hora é agora. O Felipe vai responder. A gente tem uma live de uns 30, 40 minutos. Pessoal, então vamos lá. Sei que tem um monte de paciente entrando aqui, mas também temos colegas médicos assistindo. Essa live também é para nossos colegas psiquiatras, psicólogos, neuropsicólogos. Felipe, antes de mais nada, eu já te conheço há algum tempo. Hum. Eu gostaria que você se apresentasse aqui para o pessoal que não te conhece. E para nós, quem é você, doutor Felipe? E quem é você? Bom, a doutora Mariana, há mais ou menos alguns anos, depois dela ter Não vai contar, não nos vai contar coisa. deixado aqui no Brasil, tá? Vai contar coisa que não deve, hein, Felipe? Bom, eles me fizeram parte, nós fazíamos partes de um grupo que fazia já esse rastreio cognitivo e rastreio para a cirurgia de IBS. Eu, como psiquiatra, sou psiquiatra geriátrico, tá? Tenho formação em neuromodulação pela ISEM, então eu faço ECT,
estimulação magnética transcraniana, TDCS, e sou pós-graduando em neurociência e comportamento, tá? Então eu sempre gostei dessa área. Depois veio o convite da doutora Alexandre e da doutora Mariana para fazer parte do nosso grupo aqui no Brasil, que era o Grupo Movement, para fazer um Fast Track, que seria a avaliação dos pacientes com cirurgia para cirurgia de DBS. Foi um programa que realmente atingiu muitas expectativas e eu acho que isso deu-nos experiência para muitas coisas, tá? Eu acho que apesar, né, a psiquiatria geriátrica, apesar de muito nova no Brasil, né, ela ainda não contemplava essa parte do Parkinson. Tanto que depois nós acabamos até, eu e a Mariana, até dando aula para os meus residentes também, né, sobre Parkinson, né, que era uma coisa que não era tão divulgada, assim, a parte psiquiátrica do Parkinson. Então, nisso é uma experiência bastante prática daquilo que nós temos, por avaliar muitos pacientes, tá? Não só pacientes para DBS, mas também o pós, né? E aqueles que não foram aceitos para DBS e que tinham um problema que poderiam necessitar de algum atendimento psiquiátrico também, porque isso é uma outra interface, né, do Parkinson. Lembrando que o Parkinson, na verdade, ele tem uma parte motora e uma parte não motora, né? Segundo os estágios de Braque, né, a gente começa até com doenças até psiquiátricas anteriormente às doenças motoras. Sim, né? Depressão, ansiedade, Então, né? Pode acontecer até. O psiquiatra ele tem que exatamente, até a própria personalidade parkinsoniana, né? Que é uma das coisas descritas já em literatura, que para nós seria equivalente a uma personalidade anancástica ou obsessivo-compulsiva. Tá? Mas me diga, Mariana, o que você quer saber? Muito bom, já começou a introduzir o tema, sensacional, gente. Doutor Felipe é de Curitiba, ele esqueceu de falar, ele trabalha em Curitiba, ele tem essa experiência gigante com pacientes com a doença de Parkinson e atendendo os pacientes pré e pós-DBS. Tem um consultório lá e atende em diversos hospitais de Curitiba, né, em outros lugares de ensino, né, residências, e é um constante desbravador da ciência e o Felipe sempre está buscando mais e mais e mais, incansável aí por estar sempre estudando. Então, realmente para mim foi uma grande honra participar desse grupo junto com você, Felipe. Né, quando eu morava em Curitiba, eu acho que você fazia e faz um trabalho brilhante. Por isso que eu estou te convidando aqui para trocarmos uma ideia, porque inclusive acho que são poucos os psiquiatras que fazem esse tipo de trabalho, né? A gente sabe que a maioria das avaliações pré-DBS são avaliações com neuropsicólogas, né? O que tá tudo certo, né? Tá tudo ok. E é excelente o trabalho, né, de neuropsicólogos. Então, são poucos, talvez, os psiquiatras que realmente façam essas avaliações. Mas é muito importante, eu acho assim que é complementar um trabalho, né? A gente também tinha neuropsicóloga, né, que fazia parte do grupo. Eu acho que é complementar um trabalho do outro. E o papel do psiquiatra é fundamental para essa equipe multidisciplinar do tratamento do paciente com Parkinson. Antes, como você mesmo falou, porque quase 80% dos pacientes apresentam sintomas psiquiátricos como depressão, então prévio. Aí, quando a gente pensa na cirurgia, mais ainda que o paciente tem que estar junto com o psiquiatra, porque não adianta fazer só a avaliação, porque se você acha alguma coisa nessa avaliação, você vai ter que tratar, certo? Você vai ter que tratar esse paciente e dependendo do tratamento e dependendo do feedback do psiquiatra, que é o especialista que sabe sobre isso, a gente vai poder ou não fazer a cirurgia, né? E a gente vai conversar sobre esses pontos específicos. E às vezes, aí depois dessa avaliação da neuropsicóloga ou do próprio psiquiatra, a gente trata esse paciente e depois ele vai para a cirurgia ou não. E uma vez que ele vai para a cirurgia, muitas vezes depois da cirurgia ele começa a apresentar alguns sintomas psiquiátricos. Seja pela estimulação, que eu explico inclusive muito bem sobre todas as complicações no curso DBS, que por sinal, gente, se inscrevam lá, hein? As vagas vão estar abertas, inscrições abertas quinta-feira. Tem aqui nos meus stories, dbsexpert.com.br. E o Dr. Felipe é um dos professores, vai ensinar aí outros psiquiatras e neuropsiquiatras quais são as avaliações e os testes utilizados e tudo mais.
Então, assim que o paciente pós-DBS, a gente sabe que algumas complicações podem ser pela estimulação. Então, o psiquiatra também tem que entender um pouquinho de DBS para saber, ó, acho que essa estimulação, vamos diminuir, né, a programação, ou pode ser realmente um sintoma novo pela própria doença, pela própria degeneração. Então, Felipe, vamos começar do começo. Dentro dos sintomas psiquiátricos que o paciente, como é que essa live é mais focada para o DBS, né, para neuropsicólogos e psiquiatras que têm interesse em acompanhar esses pacientes, que está faltando muito, hein, gente? Eu acho que é uma excelente formação, porque vai crescer o número de pacientes elegíveis para DBS. Cada ano tem mais pacientes diagnosticados com a doença de Parkinson, e é realmente um dos melhores tratamentos em certo ponto, né? Felipe, então, o que é importante? Aquele paciente, a gente sabe que a maioria dos pacientes, quando chegam para fazer cirurgia de DBS, normalmente 7, 8, 9 anos depois do diagnóstico da doença, alguma coisa psiquiátrica vai ter. Alguma coisinha ali, né? Não tem nenhum paciente, eu acho que é muito ileso. Ou é um pouquinho de depressão, um pouquinho de ansiedade, ou alguma mania, ou algum comportamento de impulso. Então, quais são, para a gente começar a falar, os sintomas principais que quando você avalia esse paciente pré-DBS, você vê? Que você tem mais experiência. Antes de falar dos testes. Então, aí que tá. Vamos começar do começo, mais detalhes ainda, tá? Entenda que no Brasil a psicogeriatria ela é muito nova, tá? Então a gente tem poucos psicogeriatras no Brasil. Então, assim, por causa do nosso serviço, por eu seja psicogeriatra, então eu já trabalhava com essa parte de memória, tá? Então eu já faço isso. Normalmente eu atendo pacientes com demência, tá? Então, no nosso serviço, quem ficava pronto a par de memória era a minha pessoa, tá? Então, geralmente é um neurologista, mas como eu sou psicogeriatra, né? Nos Estados Unidos é uma coisa comum. O americano ele gosta, ele trabalha na demência, porque a demência nada mais é que praticamente um transtorno psiquiátrico, tá? Sim. Então, começou por aí. Então, assim, a gente vai dividir, assim, são 2 pontos, assim, que a gente tem que dividir. A parte da cognição, que seria uma coisa que mais da neurologia e da neuropsicologia, ou do psicogeriatra, tá? Que o psiquiatra, geralmente, ele não tem a formação para isso. Algumas residências já começam a fazer isso. Isso na nossa residência, a gente começou com o laboratório de psicogeriatria, pedindo para fazer a avaliação, tá? Mas, assim, a primeira coisa que a gente chega, como o paciente chegou hoje para uma avaliação, só uma coisinha, eu não vou tirar os comentários da tua cara, eu queria tirar, porque eu não gosto. Mas ontem eu fiz isso e daí bloqueou total, tá? Então, só para deixar. Não, fica tranquilo. Só para te avisar, tá? Fica a gente tranquilo. tá te ouvindo super bem. Desculpa pelo. Não, tranquilo. A primeira coisa que a gente tem que fazer, a doutora Mariana, a doutora Alexandre encaminharam um paciente, né? Doutor Renato Pupi, quando estava no Brasil, tá também. Aula amanhã do Renato Pupi, amanhã, hein? Amanhã. O Renato vai estar aqui. Legal. Já anota aí. Enquanto nós fazíamos plantão junto, ele estudava para o mestrado e eu trabalhava. Hoje eu estou no Brasil, ele está em Toronto. Tá vendo? Daí eu comecei a estudar também, né? Então, assim, o que acontece? O paciente chega, né? A primeira coisa que você tem que avaliar, né? Isso é para qualquer avaliação cirúrgica, tá? Não só para DBS, para cirurgia de obesidade, cirurgia própria ECT que eu faço, né? Aí você tem que ver o target, tá? O que essa pessoa precisa, o que ele quer, o que está alterando a qualidade de vida dele, tá? Eu estou com um problema aqui na fala, né? Por um percussionismo mais axial. Isso vai melhorar ou não, tá? E na parte psiquiátrica, muitas vezes, o paciente chega com um pensamento mágico sobre a cirurgia. Ela vai achar que a cirurgia vai mudar a vida dela e ele não vai mais ter Parkinson. Sim. Tá? E, na verdade, não é o correto. É igual o paciente que é bariátrico, que vai achar que nunca mais vai fazer dieta para não se restringir de alimentos. Na verdade, ele vai se restringir até mais. Tá? Então, o que a cirurgia vai fazer, né, é uma coisa que você pode, como psiquiatra, vai entender. Olha, o que você vai fazer é isso. Tá? Qual que é o teu ponto? Qual que é teu target? Qual que é a tua... Realmente, e tirar
pensamento mágico que ele tem sobre a cirurgia. Uhum. Avaliar e realmente orientar esse paciente o que é a cirurgia. E para isso você tem que ter um pouco de conhecimento em DBS, você tem que ter um pouquinho de conhecimento sobre Parkinson, tá? E como é que vai ser essa avaliação disso, né? Se a gente for pensar em estágios de BRAC, tá? Então você vai ver, né, a evolução da doença, você vê que na fase 2 é uma fase psiquiátrica praticamente. Sim. Tá? Na fase 3 que vai em a parte motora. Então esse paciente Exato. já vem deprimido. Tá? Ele já vem com essas alterações. O Parkinson ele acaba fazendo algumas alterações a nível de locos cerúleos, de também de alterações do núcleo da RAF, tá? Isso, Que com redução, fazem né, de outros alterações neurotransmissores, né? serotoninérgicas. Isso. Hã? Não, exatamente, que as pessoas muitas vezes ligam só o Parkinson à dopamina, redução de dopamina, mas a gente sabe que também existe redução dos outros neurotransmissores, serotonina, noradrenalina e assim por diante. Acetilcolina e assim vai. Isso. E o que acontece é que quando ele pega ali no núcleo da RAF, o que vai acontecer? Ele vai começar a ter índice de suicídio. Então, existe um suicídio que é do próprio Parkinson, pela lesão do núcleo da RAF. Existe um suicídio quando ele faz o diagnóstico de Parkinson, porque vai entender todas as limitações que ele vai ter. Tá? Então, esse suicídio psicológico, ou se é um suicídio mais orgânico, né, você vai ter que ver. Tá? Então, essa é a primeira coisa, né? Que, opa, será que tem uma avaliação? Será que esse paciente tem potencial risco de suicídio? Né? É super importante. Que é uma das grandes contraindicações da DBS. Tá? Eu acho que você está falando vários pontos aí, tô interrompendo um pouquinho, muito importante, que são realmente os critérios de inclusão para a cirurgia e exclusão. Isso mostra quanto de sabedoria você tem em relação à cirurgia de DBS e a Parkinson, né? Que muitas vezes, como você falou, o próprio psiquiatra não sabe tanto, né? O neuropsicólogo não sabe tanto. E realmente são esses pontos, né, que vocês, né, os psiquiatras também têm que entender quais são os reais critérios de inclusão e exclusão. Mas talvez não para você indicar. Claro que você também, às vezes, atende um paciente e indicaria, mas para você poder realmente ter certeza que aquele paciente não vai ter problema depois. Algo muito importante, você falou, foi questões não só objetivas de critérios de inclusão, mas sobre o que eu não tinha nunca parado para pensar, de realmente você desmistificar a cirurgia, que muitas vezes o paciente acha que é cura. Então, isso também é um papel da equipe multidisciplinar. Eu falo sobre isso, eu explico, não vai curar, a gente vai melhorar esse sintoma, o que você quer melhorar, o que não quer. Aí ele vai no psiquiatra, o psiquiatra tem que falar a mesma língua. Tem que realmente repetir para a gente trabalhar em conjunto para o paciente. Quando vai fazer a cirurgia, o fisioterapeuta também, que está aqui a doutora Carol, que ela também tem estudo. Quando vai chegar na cirurgia, ele já vai saber, não melhorei a marcha, mas eu sabia, a doutora Carol me falou. Eu não melhorei tanto a ansiedade, não melhorei tanto, o doutor Felipe me falou. E aquele paciente tem um resultado muito melhor e tem uma expectativa muito melhor a cirurgia. Então, realmente... Fala. E eu acho que tem uma indicação até psiquiátrica dentro da cirurgia de Parkinson, tá? Sim. Porque é uma coisa que eu vou falar depois, mas vamos supor. A primeira coisa, o pensamento mágico, depois essa questão do suicídio, tá? Sim, que é uma super questão importante. que Pode aumentar orgânica... o risco. Exatamente. Dependendo do alvo, Você né? pode... Então, isso, com a tua fala, a gente vai, o neurocirurgião, junto com o neurologista, durante a equipe multidisciplinar, vai, isso tem um pouquinho mais risco de suicídio, vamos fazer este alvo, vamos fazer aquele alvo. Então, é muito importante mesmo. E entendendo, acho que o neurologista vai saber muito mais, eu acho que o psiquiatra ele não tem tanto essa formação, tá? Que os núcleos da base, vamos principalmente o pálido, o tálamo, o subtalâmico ali, ele tem 3 áreas, uma cognitiva, uma motora Clínica. E uma emocional, tá? E dependendo onde você colocar o eletrodo, você vai estimular a tais áreas. Isso que é a diferença entre um eletrodo de 4 polos e outro de 32. Tá? Porque você pode fazer uma estimulação unipolar, bipolar, o tipo de frequência que você vai usar. Então, tem como modular isso. Tá? Totalmente. E o Alexandre também, uma coisa assim, é o alvo, onde que ele vai colocar realmente, se ele não vai colocar do lado, isso também é uma coisa que a gente precisa entender, que o alvo a cirurgia bem feita, estereotáxica, é extremamente importante. Porque daí você consegue, com o scanner,
né? Você Sim, consegue definir isso melhor, tá? sim, Mas o que seria uma indicação psiquiátrica da doença de Parkinson? Imagina que você tem, vamos supor, passando agora por um suicídio. Ok, esse cara colocou um eletrodo, ele aumentou o nível de suicídio, porque aumentou o impulso, sim, tá? O impulso não é só a questão do comprar compulsivo e tal, o sexo compulsivo, que todos a terapia de reposição dopaminérgica vai fazer, tá? Ele também vai fazer através da DBS. sim. Então, quando você Pode piorar, né? Não quer dizer que todos os casos pode vão ter, piorar, né? mas isso é uma questão seguinte, dependendo do local onde você colocar, você pode diminuir essa terapia de reposição dopaminética e isso vai melhorar. Isso é uma indicação Isso. para mim psiquiátrica, Sim, tá? sim, 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 sim. Porque, Porque opa, a gente falando que, ó, na cirurgia a gente não reduz remédio, né? A ideia não é parar de tomar remédio. Na verdade, parar. aham, Mas aham, dependendo do alvo que a gente encontra, a gente consegue reduzir até 60% da medicação. Só que exatamente. aí vem aquela questão, né, Felipe? Se o paciente tem comportamento de impulso pelo medicamento, vale a pena a gente, dependendo, colocar um alvo que vai reduzir medicamento. Ou será que vale a Então, pena ir para um outro alvo que não vai piorar isso? Né? Então, é tudo isso exatamente. discutível na equipe multidisciplinar. Por isso que é tão Por- importante ter uma equipe multidisciplinar com psiquiatra junto. Você então, é quando a gente fundamental. fazia nossas brigas, a Né? gente entrava nos brainstorm, quando a gente tinha o grupo, né? A gente Sim, entrava nos fight lá, né? Por quê? Porque sim, a medicação, ela é global. Entende que ela vai pegar sim, todo o sistema nervoso central, tá? E quando você está usando uma método específico como a DBS, você vai tomar um alvo somente. sim, Então, para mim, é muito mais fácil eu manejar, né, através de um alvo do que sistemicamente, tá? sim, E entendam o seguinte, assim como o psiquiatra faz o parkinsonismo medicamentoso, tá? O neurologista faz a psicose medicamentosa através da terapia de reposição dopaminérgica, tá? sim. E isso é um fluxo. Vamos supor, quanto de receptor que esteja ocupado, né, que vai fazer o parkinsonismo do paciente. 65% do paciente, né, dos receptores dopaminérgicos ocupados, você vai ter melhora dos sintomas psicóticos, tá? 80% você já tem o parkinsonismo, tá? Medicamentoso. Ao inverso, isso também acontece. Então, é um pouquinho de medicação a mais, tá? Que você vai fazer, tá? Que vai dar a diferença da psicose, tá? Essa psicose você tem que ver se ela é da terapia de reposição dopaminérgica ou se ela é uma psicose já do Parkinson, tá? Sim. Mas só que qual que é a diferença? A psicose do Parkinson é um erro de falsa identificação. É muito mais occipital. Não é tanto mesolímpico como no psicótico esquizofrênico, tá? Tá. Então, tudo isso vai depender na hora. Então, vamos supor, se eu coloco um eletrodo, né, e eu consigo reduzir pelo menos 20, 30% da medicação, isso vai me dar uma grande ajuda na psiquiatria, tá? E Uhum. aquele paciente que chega, opa, esse paciente veio, tá impulsivo, é contraindicação? Não, talvez seja indicação para até Uhum. você tentar melhorar essa qualidade de vida desse paciente. Tá? O paciente está Uhum. psicótico, mas por que ele está psicótico? Porque a medicação não está mais fazendo efeito, ele está com 1.200 de levodopa, carbidopa, né? Então, tudo isso, né? E eu posso reduzir um pouco isso e vai fazer diferença, sim. Tanto que Sim. teve um congresso que eu me coloquei e disse, não, eu sou a favor da cirurgia e tal, e daí todo mundo ficou meio assim, os neurologistas ficaram assim, mas como assim? Você é neurocirurgião? Não, não, eu sou psiquiatra, né? Sim. Mas, calma aí, por que você é psiquiatra? Porque eu estou vendo uma diferença nos pacientes, tá? Sim. Existe realmente uma melhora fantástica em relação a isso, tá? Agora, na avaliação, né, você vai ter que pegar esses pontos, né? Opa, sintomas de impulsos, sintomas de suicídio, se tem Uhum. psicose, se essa Uhum. psicose ela é por causa da terapia de reposição dopaminética ou se ela é orgânica, tá? Ou se Uhum. ela é mais occipital, tá? Uhum. Opa, esse Uhum. paciente está com também flutuações não motoras, que a gente sempre fala das flutuações motoras, mas a gente não Sim. fala das flutuações motoras, que é aquela coisa Sim. da da questão assim de você fazer também um abuso
de medicação dopaminérgica, Sim. A desregulação tá? dopaminérgica, né, que nós chamamos. Desregulação dopaminética, a gente tem esse termo. E realmente a gente tem que tratar tudo isso antes do paciente para cirurgia, porque pode piorar, como a gente falou. Tá. Essa parte do comportamento de impulso, a gente, algumas vezes nós usamos isso como critério de exclusão para cirurgia, até o paciente estar controlado, e a gente sabe que alguns fatores de risco, né, por exemplo, homens, jovens que já tiveram algum tipo de adição, mas não é um critério de exclusão absoluto, porque se esse paciente, né, se o psiquiatra percebeu isso. Às vezes a gente nem percebe, às vezes o paciente nem comenta, mas a gente sabe nada. Ele percebe na consulta psiquiátrica. E aí a gente pode muitas vezes tratar. Se o paciente tem mania, lógico que a gente não vai operar esse paciente. Ou se ele está tendo ideias suicidas, como você mesmo falou, ideias suicidas atuais, a gente não vai fazer cirurgia, talvez seja um risco. Mas depois que o paciente esteja tratado, muitas vezes adequado, a gente pode fazer. Ou mesmo chegar a uma conclusão de que aquele comportamento realmente é pelo medicamento. Às vezes a gente consegue retirar o medicamento, reduzir e depois fazer a cirurgia também. Então é muito importante essa sua colocação, porque o papel realmente do psiquiatra para tratamento e para poder indicar no momento exato e para discutir realmente qual o alvo é fundamental, Felipe. E até muitas vezes assim, a gente entra com um papel seguinte, que muitas vezes o paciente ele tem que ser melhor tratado, porque às vezes uma questão do suicídio é só uma questão de tratamento que esse paciente está tratando, né, erroneamente. Tá? Uma coisa também que acontece com a medicação parkinsoniana, não só os antipsicóticos, mas também as próprias medicações antidepressivas, elas podem fazer pior do parkinsonismo. Tá? Sim, com Outra certeza. Coisa que, desculpa interromper, mas é que você falou realmente. Olha como tem tudo a ver, né? Como é tão importante o psiquiatra entender sobre Parkinson. Porque você falou algo incrível, assim, porque, na verdade, a gente sabe todos os medicamentos que pioram, né? Bloqueiam a dopamina, há muitos antipsicóticos e realmente medicamentos, às vezes, para depressão. E às vezes, muitos dos pacientes acabam indo ao psiquiatra que não sabe disso e não entende, enfim, por alguma razão, e acabam piorando a doença. Então, o que adianta você melhorar essa parte de antipsicótico, de alucinação, né, ou de mania, e realmente piorar os outros sintomas? Não adianta nada. Então, eu realmente sempre estou tendo que conversar com os psiquiatras, direto dos meus pacientes, porque eles acabaram passando um remédio que não era tão adequado, sendo que a gente pode, em outras situações, utilizar outros medicamentos que não bloqueiam a dopamina, né, e que não causam esses sintomas. Então, o tratamento do psiquiatra sempre com o paciente de doença de Parkinson, para mim é fundamental, realmente. Um dos erros até mais comuns, Mariana, é assim, ó, o psiquiatra pensa assim, ele é dopaminérgico, né? Então tá bom, então eu vou colocar uma bupropiona, porque a bupropiona ela é dopaminérgica. O que acontece? Muitas vezes a gente viu isso muito. A paciente chegava todo de cinético, né? E era por causa da bupropiona. Sim. Né? E assim, existem outros medicamentos que podem ser muito mais interessantes e até mais apropriados para o paciente naquela hora. Né? E muitas vezes a gente chegava, eu disse, olha, você está por enquanto sem critério, tá? Eu vou te tratar, né? Nós vamos tratar 3 meses, 6 meses, até que toda essa ideação suicida passe, tudo isso, né? Você entender direito o que está acontecendo, daí depois a gente vai fazer. Ou até uma coisa que é muito comum, como o psiquiatra, o neurologista que está atendendo, que muitas vezes o neurologista que acaba tratando dessa área, né? Por não ter muitos psiquiatras que entendam dessa área, né? Ele está tratando, ok. E o pensamento do neurologista é que esse paciente tem uma personalidade parkinsoniana. Então, ele é um cara mais quieto, mais comedido, cara mais apatia. Mas e os bipolares que têm doença de Parkinson? E daí o pessoal não consegue entender isso. Né? E já, como é que eu vou fazer isso? Né? Como é que... daí eu vou colocar um antidepressivo e esse paciente fica... Daí não sabe se é uma agitação da cinesia, se é uma agitação do bipolar, se é uma psicose do que é, tá? Então, isso é também extremamente importante, tá? Isso é o que a gente basicamente faz na área da psiquiatria normal. Eu acho que... tá, beleza. Agora você vai falar, eu acho que a gente tem ainda mais 25 minutos, dá tempo. Agora você fala em relação à parte cognitiva, certo? Exatamente. Então, assim, essa é a psiquiatria normal, tá? Aquilo que o psiquiatra
com bom estudo ele faz, tá? Perfeito. Agora tem a parte que você vai ter que ter um pouco mais de skills, tá? Que é a parte da geriatria, que é você entender o que está acontecendo, porque se você tem um núcleo que faz também alterações cognitivas, tá? Então, qual que são essas outras alterações cognitivas? O que você tem que estar muito ligado, tá? Uma das coisas que também, até foi uma das coisas que um grande até problema que a gente teve é entender que o psiquiatra ele não faz avaliação neuropsicológica. O que ele faz? Ele faz um rastreio neuropsicológico. O rastreio neuropsicológico ele é uma forma de eu entender, tá, de como eu vou avaliar essa memória para depois eu encaminhar esse paciente para uma avaliação neuropsicológica mais profunda, tá? Até porque nem todos os testes os psiquiatras podem fazer. Tem testes que somente o psicólogo pode fazer. Tá? Respeitando, né? Exatamente. Respeitando a área deles. Tá? Sim, sim, o que o psiquiatra vai fazer? O psiquiatra ou o neurologista, na parte de cognição, ele vai fazer um rastreio. Tá? Então, qual que é o mais básico do rastreio? É o Mini-Mental. Tá? O Mini-Mental, na verdade, ele é um apanhado geral, ele faz um apanhado geral de todas as áreas cognitivas. Ele é o exame que a gente usa de geral. E uma coisa que eu falo sempre para os meus alunos é o seguinte, você tem que avaliar o Mini-Mental separadamente. Não é só pelo score que está lá embaixo. Tá? O que está acontecendo? Ele está com alteração de atenção e cálculo? Ele está com alteração de praxia construtiva? Ele está com alteração de desorientação orientação temporoespacial? É isso que você tem que ver em cima do Mini-Mental. Tá? Na minha avaliação, tá? Eu já tenho uma avaliação que vem lá do Dr. Nitrino, do Dr. Ricardo Nitrino, lá da USP. É uma avaliação que é interessante. E o que eu faço? Eu faço um Mini-Mental, eu faço teste relógio, faço teste figuras, faço FAS, tá? Influência. E faço influência fonêmica e semântica, né? Então, por que eu faço isso? Tá? E por que eu não vou para uma escala específica? Repete tipo de novo, então, para os psiquiatras que estão aqui ouvindo, que eu sei que que tem eu alguns... faço? Mini-Mental, tá? Teste figuras, aquela bateria do Nitrine, tá? Faço teste do relógio, FAS, tá? Que seria a fluência fonêmica, e eu faço a fluência semântica, que seria dos animais, frutas e qualquer coisa assim, tá? E daí você repete depois. Então, assim, esse é um exame básico, tá? Outras escalas entram na história? Sim, outras escalas entram na história, como escala, daí mais, vamos supor, mania, a back depression, tá? Mas isso você faz individualizado. Por exemplo, você vê o paciente... Aí você vê a necessidade de cada paciente. Geralmente, quando eu fazia o meu protocolo inteiro, tá? Eu fazia tudo isso, já era meu protocolo, fazer todas essas escalas, tá? Para todos os pacientes, tá? Até para você pegar uma coisa que você não entendia. Isso. Ainda mais assim, a Beck a Beck é um inventário. A Beck é um inventário. Então, o que o paciente já faz, ele é ele vai assinalando as coisas, né? E é auto-preenchível. Tá? Você pode deixar mesmo antes do paciente, né, quando está esperando, a gente fazia muito isso. A gente preenche as escalas que são os inventários que o paciente faz e enquanto ele está aguardando a consulta, ele vai preenchendo e depois ele te entrega a hora que você entra, né? Isso é muito bom de fazer na prática também. Mas isso, né, isso depende da avaliação do paciente e da cognição do paciente, porque tem pacientes que, uma questão cultural, eles não conseguem entender, tá? Sim. Então você vai ter que dar uma reavaliada nisso e inventário depois na hora que você pegar ele, tá? E a gente tem que entender o seguinte, que não é porque uma escala é usada nos Estados Unidos ou na Alemanha ou qualquer outro país que ela tem que ser usada aqui no Brasil. Por quê? Porque existe uma questão de validação por causa do analfabetismo e tudo isso, tá? Vamos supor, uma avaliação, uma escala que todo mundo gosta, ama de usar, a MoCA, a Montreal Cognitive Assessment, tá? Só que ela não é validada no Brasil. Ela é o pessoal diz, você é contra a MoCA. Não sou.
Ela na não é? verdade. Eu acho que é, porque tem português, tem tudo que é Talvez, língua. talvez começou. A USP estava fazendo uma Tô avaliação. aqui. Vou ver, vamos procurar. A USP estava fazendo uma validação, Tem tá? que ter, né? Mas essa Vou validação, procurar. até pouco tempo atrás, ela não era aceita. Então, como é que Sim, você vai ter os scores para o Brasil? Então, é isso que você tem que sim. pensar, tá? Outra coisa, o que que você está avaliando um paciente com doença de Parkinson? Você está pegando um quadro onde você está vendo uma demência subcortical, tá? Então, o que que você vai avaliar? Praxia Ó, foi construtiva. validado em Foi- 2019. Ótimo. Aparentemente. Tem um artigo aqui. Brazilian Tá. MoCA Test was applied. MoCA dados normativo e curar diagnóstica para doses. Ah, não, acho que não. Não é esse aqui. Mas estava Não é da 2019. Nakayama? Tinha uma Da menina lá da Carolina. USP que estava fazendo. Esse aqui é do Nitrine. É, eu acho que do Fábio Porto. Da Sônia Brook. Eu acho que sim, É, acho que tá. era o grupo do Fábio lá. O Fábio É, estava testando. Porque tá. o Camelo, ninguém conhecia o Camelo lá do Moca, É. tá? Tem que trocar, E claro, só o dromedário. Quem fala dromedário no exatamente. Brasil, né? Exatamente. Eles, exatamente. Então, Aqui, assim, o que que Brazilian você. Portuguese Version. acho que tem sim já. Eu acho que tem. Acho que agora tem, então Agora tem. tem. Uhum. Mas, assim, você tem que saber Tem que usar essa, não a outra, né? exatamente. Você tem que usar aquilo que é validado para o Brasil. E É, aquilo que, vamos supor, se você é um psiquiatra, né, você tem que fazer aquilo que você pode usar, tá? sim. Outra, não uma coisa específica para o psicólogo. A BEC, ela é exclusiva para psicólogo, sim, mas todo mundo usa, tá? E eu acho Sim. que o conselho até hoje não se incomoda com isso, tá? Agora, se Hum, você for fazer um Wisconsin Cardiac Test, já é uma coisa mais preocupante, tá? entendi. Até porque nós, psiquiatras, a gente não quer fazer teste neuropsicológico. A gente acha que, assim, para nós, não é, a gente fica pesquisando outras coisas e até pensando muito mais na farmacologia, na estimulação e tudo. Na verdade, eu gosto de ter uma avaliação neuropsicológica. Eu gostaria de ter para todos os pacientes, mas nem todos os pacientes conseguem até pagar a avaliação Sim, neuropsicológica. Para mim, seria super interessante, sim. tá? Não, é uma especialidade complementa a outra, né? Exatamente. Mas só que o grande problema Importante. hoje aqui que a gente tem, uma coisa que eu vejo com algumas profissionais, é que eles colocam na média, né? Então, assim, ó, qual que é a inteligência? Na média. Eu não consigo Uhum. entender isso. Eu tenho que ter um score, tá? Então, Sim, tem certos sim, neuropsicólogos que colocam, o score dessa escala foi tanto, tá? Aí eu sim, consigo entender. É igual você me falar assim, ó, sim. o colesterol está na média, mas quanto na média? É igual o É, PDRS deu ok. Como deu ok, né? não, como é que eu Qual dei o ok? valor? Então, é, então você tem que ter, eu acho que essa, e ninguém vai roubar paciente de ninguém, né? Porque Sim, pode ser que agora com a pandemia a gente entendeu isso, que a gente não é insubstituível também, tá? sim, A sim, gente pode ser que esse paciente você pegue Covid e morre, e daí esse paciente vai ficar com quem? sim, Como é que foi sim, sim, avaliado? Então ele tem que ter o teste, sim. ele tem que ter o score, tá? Para poder Então, assim, passar, né? E documentar tudo certinho. exatamente. Então, assim, Uhum, uma das coisas que daí eu acabo avaliando bastante, né, uhum, a praxia construtiva, né, que é uma uhum, coisa que é muito comum nesses pacientes, mas num quadro mais, vamos dizer assim, grave, você já vai ter alteração de praxia construtiva. Qual que é o primeiro sintoma que eu sempre vejo em uma avaliação cognitiva? A fluência verbal. Tá? A fluência verbal é a que mais prejudicada, tá? Lógico, a gente tem no envelhecimento normal, tá? Acima de 65 anos, 70% dos pacientes vão ter vão ter perda de fluência verbal. Isso é uma coisa comum uhum, no transtorno cognitivo associado à idade. Isso é uma coisa normal, comum, uhum. tá? Só que você tem um padrão, você tem um score, você tem um desvio padrão para isso, tá? Então, vamos supor, no FAS, né? Você vai ter pelo menos, você tem que falar, na média, 10 palavras com aquela fonema, Sim, tá? Então, assim, sim, abaixo disso, e dependendo da escolaridade, fica muito complicado, tá? Você liberar esse paciente para cirurgia, porque cirurgia. você sabe que esse paciente vai piorar, Sim, ele vai piorar. E a gente sim. já viu casos
que mesmo com fluência verbal, ok, tudo certinho, beleza, e o paciente piorou, Piora. É. Aí a piora. gente tem que ver, né, realmente o local da inserção, a gente tem que ver a programação após. Então, isso é importante. A gente sabe que para você ter um resultado adequado para a cirurgia de DBS, um resultado positivo, tem que ser uma combinação de 3 fatores. É uma boa indicação, ou seja, uma boa avaliação pré-operatória, um bom local cirúrgico, ou seja, que realmente a cirurgia tecnicamente tenha sido inserido aquele eletrodo no local perfeito, e a programação Uhum. pós-cirúrgica. Se algum desses 3 fatores derem errado, a cirurgia e o resultado vai ser errado. Qualquer um dos 3 fatores. Então, realmente uma coisa vai depender da outra e nós, como médicos, vamos ter que reconhecer as possíveis complicações pré, durante e pós, para a gente poder, talvez, reavaliar esse paciente e tratar de uma maneira adequada, né? E isso que é importante, sim, você ter essa questão muito inserida, o que que eu vou procurar nesse paciente com Parkinson? Procurar Sim, fluência, eu vou procurar atenção em cálculo, eu vou procurar praxia construtiva, o que que realmente é incidência, qual que é a mais sim, anterior, tá? sim, Dentro da avaliação, às vezes, né, fora da parte cognitiva, eu avalio muito desordens de sono paradoxal sono paradoxal do sono REM, sono sim. comportamental do sono REM. Estudo Isso é comportamental do 20 a sono 30 REM. anos anteriores, tá? Sim, 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 sim. Então, assim, sempre tem que ter, tá? Opa, o que que acontece primeiro, Sim, tá? Opa, acontece primeiro isso aqui. Então, cara, se tem alguma coisa aqui, deve estar acontecendo alguma coisa, tá? Eu vou ter que avaliar sim, melhor o paciente, eu vou ter que mandar para a neuropsicóloga para ela me dar uma refinada nesse diagnóstico aqui, tá? sim, Como assim, depois que você começa a estudar núcleos de base, você entende que parte da cognição está lá embaixo, tá? uhum, Uma das coisas que a gente tem que entender que é um cérebro primitivo, né? Que sim, o córtex pré-frontal ele aconteceu depois, tá? Então você tem que estar bem avaliado isso, tá? Até em relação à questão assim, vamos supor, opa, esse paciente, qual hora que você vai fazer isso, tá? uhum, Ele vai fazer com dopamina ou com on-off da sim. dopamina, tá? Porque a Qual é a dopamina avaliação? Uhum. vai influenciar na parte de Uhum. atencional, E tá? pensamento do Então, paciente. Uhum. exatamente. Opa, que horas que ele tomou a dopamina? Tá? Ele Sim, acabou de tomar ou ele não tomou? Tá? Então, sim. tudo isso você vai ter que avaliar na hora do teste. É São muitos importante você fazer detalhes. o teste de manhã ou de tarde, quando ele já está Uhum. fazendo o sundowning, né? Uhum. Quando ele já está com a parte Uhum. inflamatória. Tá? Tudo isso, Então, Felipe vai essas ensinar no pequenas. curso, hein? Tudo isso. Olha quantas Exatamente. dicas. Tudo tá lá na aula dele no curso TBS E Expert. muito mais. E E muito muito mais. mais. E muito mais. Isso aqui é só se sentir o Esse gostinho aqui é dessa só aula incrível. cerejinha, só o pontinho. É só a pontinha do iceberg. Se inscrevam lá, hein, no link da bio, principalmente é feito para médicos e outros profissionais da área que trabalham com pacientes com DBS. Não que os pacientes estariam excluídos, né? Mas na verdade é um linguajar muito técnico e realmente é muito técnico, então é para profissionais de saúde. Felipe, tá muito incrível a conversa, mas eu tenho aqui algumas perguntas. É Tá, sempre pode muito bom fazer. conversar contigo, né? Que realmente a gente sabe que o pessoal aí tem compromisso e tal, então temos 10 minutos e acho que Tranquilo. temos 5 perguntas. Eu vou mandando aqui as Tá. perguntas que tem tudo a ver com o que a gente está falando e eu acho que vai ser legal para complementar. Primeira pergunta, você consegue ver aí Hum, também, né? O DBS pode modificar algum aspecto fisiológico que contribua para a depressão? pode. Quando você está colocando um eletrodo dentro de um núcleo onde ele tem uma parte emocional, você pode fazer isso. É por isso que essa Uhum. avaliação ela tem que ser feita antes, tá? Porque, vamos supor, se você não conseguir tirar a depressão desse cara antes da cirurgia, ele não é eletivo para cirurgia, tá? Sim, Ele já é, ou, vamos supor, se o paciente tem um transtorno grave, tá? Tá com uma ideação suicida e tal. Qual que é a maior indicação dele se ele tem um transtorno grave? Eletroconvulsoterapia ou estimulação magnética. E com DBS eu não posso fazer, sim, tá? sim, sim, sim. Então, e a primeira coisa é a depressão. Não adianta, mas a depressão é por causa do Parkinson, talvez melhore. Não, talvez não, seja da próprio Parkinson, pela lesão É. orgânica do Parkinson.
E tá? lembrando, então, né, que isso daí entra dentro dos critérios de inclusão e de exclusão. Ter depressão não é um critério de exclusão absoluto, porque a gente sabe que quase todos os pacientes acabam tendo depressão, Uhum. ou como a gente falou, o quadro comportamental, o quadro de demência, o quadro de memória. Se você tem uma demência, é exclusão. Se você tem um quadro cognitivo leve, talvez não seja exclusão. Então, por isso, tem que ter todos os refinamentos de detalhamento prévio à cirurgia que tem que ser avaliado, que são muitos detalhes para a gente realmente ter sucesso e não colocar o paciente em risco, né, que tenha piora de memória, piora de fala. Então, a depressão, sim, Ou, pode piorar depois, mas pode ser tratada, né, antes, durante e depois da cirurgia. e também a parte cognitiva, você pegar e já colocar assim, ó, esse paciente tem que fazer oficina da memória, né? Já Isso, para ele aumentar a reserva cognitiva antes isso, da cirurgia, totalmente, totalmente. Muito legal. né? Próxima pergunta. Próxima pergunta. Deixe contato para quem não puder assistir ao vivo. Vai ficar salva a live, tá? Vai ficar salva. Doutor Felipe, vocês podem. Depois eu vou perguntar para o Felipe onde que vocês podem encontrar com ele. Tá. Próxima. Paciente com Parkinson jovem tem que manter antipsicótico após delírio pela medicação? Acho que essa é para você. Então, vai depender da medicação, tá? Se essa medicação ela está em um nível, tá? Que está excedendo, ele vai ter que manter, tá? Ele vai ter que manter porque você tem o Parkinson. Se você assim, se você tira a medicação e você trava, tá? Automaticamente você tem que usar a terapia de reposição dopaminérgica, tá? Só que Sim. o problema é que o próprio antipsicótico também trava. Tá? Então, a avaliação, muitas vezes, assim, de você usar uma medicação que é mais comum, tipo uma quetiapina, uma clozapina, alguma coisa assim, vai ser tão interessante, principalmente clozapina, para o Parkinson, como também para psicose, tá? Sim, Então, sim. essas são as diferenças. E nesses casos, eu acredito, assim, que a avaliação, assim, todo mundo acha que DBS é para o final. Não, não é para o final. Não, afinal, às vezes não consegue, né? Para o Exatamente, o final, você já timing. acabou tudo. É. É o Tem timing um da post indicação. ali do timing, tem um É, post até meu do E timing. essa, e É essa ali. indicação, às vezes aí é no Parkinson até, às vezes não tão inicial, tá? Mas Sim. no moderado, eu acho que é a maior indicação. Quando ele começa a ter esses problemas de Uhum. manejo de medicação, tá? Flutuação motora. Se Uhum. você começa a ter problemas que você não consegue controlar uma psicose, que você não tem que... Aí eu acho que talvez seria a indicação de uma DBS. É. E isso daí é interessante, né? O delírio, muitas vezes, pelo paciente, né? Ou até mesmo alucinações, né? A gente sempre tem que descartar, muitas vezes, outras causas, né? Não só pela Sim, medicação, mas, por exemplo, por causas infecciosas, né? Que é bem comum. E se realmente for pela medicação, a gente pode retirar, às vezes, a medicação, principalmente os agonistas dopaminérgicos, e melhoram, né? Então, isso tem que ser conversado com o seu no caso, neurologista. esse paciente é um paciente jovem, né? Então, o paciente Uhum. jovem, É, geralmente, ele não vai ter outras complicações, assim, é, com acetilcolina, né? Que é sim, um outro neurotransmissor que atua nisso. E daí, nisso, é muito mais por causa da terapia de reposição dopaminérgica ou de uma questão genética, que ele já tem lá o ADRT2 lá, né? sim. Que é o gene para psicose, né? Que é muito discutível, tá? Mas a gente precisa saber se esse cara é, é ou não. Mas assim, geralmente nesse caso, um paciente jovem, tá? É uma grande coisa assim que geralmente eu deixaria a medicação psicótica ou mudaria para uma outra coisa, pensaria até numa DBS. Legal. Aqui outra pergunta. Por que pode acontecer sintomas psicóticos pós-DBS? Principalmente pelo alvo, né, no núcleo subtalâmico. Você quer falar um pouquinho mais sobre isso? Então, na verdade, assim, você está, na verdade, assim, você está estimulando, tá, um alvo onde que você vai ter tanto a parte cognitiva, tá, emocional e motora. E você vai estar, assim como, por que que acontece, né, a psicose? Porque você aumenta a dopamina, tá? Uhum. A estimulação também aumenta a dopamina, tá? O que que Sim, acontece? E uma das coisas que a gente tem que é entender é assim, ó, contínuo. é, dos cinco, né, sistemas, né, córtico-esteatais, tá, dos cinco fluxos, dois são motores e três são psiquiátricos comportamentais, tá? Então você tem que ver assim, se alterou ali, alterou tudo,
Sim. tá? Então, assim, pode acontecer? Pode. E isso vai depender muito daquela questão do regular, né? O regular que é importante. É o tipo de eletrodo que você vai colocar, tá? Uhum. Vamos supor, doutora, eu estou fazendo psicose, é por causa do antipsicótico, é por causa da reposição da dopaminérgica, eu posso mudar, posso... Ou será que não é a própria regulagem da DBS Sim. que eu E por isso preciso que também é melhorar? importante o acompanhamento pós com o neurologista que entende DBS, porque ele vai fazer isso, ele vai dar um pouco mais de dopamina com a estimulação, talvez tirar um pouco de dopamina do medicamento. Então, esse balanço entre estimulação e medicamento, que ele vai continuar com as duas coisas, é muito importante no pós-DBS. Então, por isso que é tão importante vocês realmente É, passarem com um especialista que entenda disso, né? entenda que o eletrodo, quando ele entra, ele não entra assim, ele entra lá e fica lá, entende? Uhum. E parece um negocinho que fica dando choque. Todo mundo acha que é isso, tá? E É. não é isso. São vários polos onde que você pode fazer uma área de diâmetro, né? De atuação, Estimulação, tá? né? De estimulação, ou você pode colocar para um lado, para o outro lado, Isso. entende? É isso que vai diferenciar, essa E avaliação hoje em dia, com pós. esses, exatamente, e hoje em dia, com esses novos eletrodos, inclusive os direcionais, que também está tudo explicado lá no curso, Uhum. a gente pode manejar ainda mais esse Essa tipo parte de psiquiátrica para também. onde a psiquiátrica também, porque os pacientes você pode tirar de um lado. Pense, está lá num lugar, né? Aquele eletrodo está num lugar lá de 2 milímetros. Pense que no cérebro uma coisa, tudo é muito conectado. Então, ali do lado, aquele núcleo passa uma outra via que estimula alguma outra coisa, então que pode dar um efeito colateral. Então, realmente é uma coisa muito pequenininha e a gente tem que ir fazendo shape, né? Realmente formando e modulando para onde que tem que ir essa energia. É algo bem Em específico. neurociência hoje, em neurociência hoje a gente entende que você não tem mais aquela questão frenológica, você tem redes neurais, Sim, tá? sim. Então, Conectomas. quando você vai ter redes neurais, você vai ter conectomas, né? Uhum. Onde que você enfiou, espetou alguma agulha, tá? Em algum ponto você vai ativar toda a cadeia, tá? Isso, porque E está tudo principalmente interligado, né? que nem o tálamo. O tálamo é um hub Isso, cerebral, é, é tá? incrível mesmo. É isso aí. Mas, Felipe, eu acho que deu para sentir o gostinho aí. A gente podia ficar horas conversando. Adoro conversar com Sim, com você. Eu certeza. sempre aprendo demais. Agora que está aí mais tecnológico, quem sabe a gente faz mais lives aqui, inclusive para os pacientes. Eu acho que eles se beneficiam muito também com suas informações. Sim, Então, sim. gostaria primeiro de te agradecer realmente por você participar e ser mais um novo professor no DBS Expert, por você tirar um tempinho hoje para vir conversar aqui comigo, com todo mundo que quer aprender. E lembrando um recado, pessoal, essa semana toda vão ter lives. Amanhã, doutor Renato, doutora Vanessa e doutora Carol. Então, quem quiser aprender mais sobre DBS, saber mais também sobre o curso, assistam às lives. E por último, né, mas não menos importante, Felipe, aonde o pessoal pode te encontrar, caso alguém quiser falar com você direto. Normalmente o pessoal fala aqui pelo Instagram, se quer deixar um número de telefone, um e-mail, o que você quiser, inclusive pode escrever aqui embaixo e o pessoal pode te Tá. contactar direto, porque você realmente entende muito sobre esse assunto. Tanto alunos É, quanto eu, pacientes, né? eu faço parte, eu tenho uma clínica chamada Centre, que é Centro de Tratamento do Humor Resistente, ou seja, que só que os pacientes graves, né? Por isso que eu Uhum. atuo bastante em neuromodulação, Sempre. a Centre, tá? Fica na Praça São Paulo da Cruz, número 50, sala 1504, fone 3408-2882, Felipe, calma lá, né? Praça São Paulo da Cruz, em número 50, Curitiba. isso. Curitiba. Mas assim, fala algo mais prático, porque aqui a gente tem gente de todo o Brasil, de todos os países, Felipe. A pessoa que não é de Curitiba, ela quer falar com você, quer marcar. Então, fala aí, vai. Vai, Vamos usar na vai era no meu. tecnológica. Tá, vamos lá, Vai. vamos lá. Vai no meu Dá um Instagram, e-mail, uma coisa arroba mais Felipe fácil. Augusto do Flor, Ele já tá ali, Felipe. Manda em tá? direct, que agora ele vai começar a responder, É. Ou né, se doutor não, Felipe? manda para o celular 99885-2882, que as minhas Peraí. secretárias Ou pelo dão um celular. jeito. Mesmo se a pessoa for um aluno que tiver que tirar dúvida, Sim, sim, é, sim. ou pelo celular, vou mandar aqui, gente. Vocês tiram um print da tela depois. Qual que é o 41? Fala. 41
Uhum. 99885-2882. 2882. Ok, então aí, ó, podem entrar em contato direto com o Felipe. Quem for psicólogo, neuropsicóloga, tiver mais interesse em aprender mais sobre essa área, está crescendo muito. Eu acho que falta muito psiquiatra atendendo pacientes e sabendo, né, entendendo seu paciente parkinsoniano, atendendo seu paciente. é, Você falou muito, né, sobre a psiquiatria geriátrica, né, que realmente Parkinson acima de 60 anos, mas a gente tem muito paciente jovem também, que você também Sim, sim. atende, e os pacientes jovens, os pacientes com Parkinson precoce, são os que mais acabam indo para a cirurgia, porque esses pacientes realmente ficam muitos anos com a doença, né? Tendem a ficar muitos, muitos anos com Uhum, a doença, uhum. então eles acabam em algum momento fazendo cirurgia, e são esses pacientes que muitas vezes acabam tendo talvez mais predisposição para algum comportamento de impulso. Então, não só os idosos, mas pacientes jovens também têm que ter uma avaliação psiquiátrica prévia. Eu adorava trabalhar em Curitiba contigo, ainda tinha, né, a gente troca aí ideias sobre os pacientes, porque eu acho que é complementar, né, a neurologia com a psiquiatria, com a neurocirurgia, e realmente eu, pelo menos, não consigo mais trabalhar sem essa rede de apoio aí dos colegas, que eu acho que vocês Não, a sabem gente não muito, consegue. né? A gente tem que se É, ajudar e colaborar um com o outro, né? Para melhora do é, é, paciente. isso é uma doença multidisciplinar, não adianta, Totalmente, tá? totalmente, Então, não tem totalmente. como, e assim, a visão de cada especialista é super importante, né? Que é realmente assim, que a pessoa saiba, né? Ela tem que se Uhum. informar. Então, eu acho que a primeira coisa, vai fazer um curso, né, sobre o que é DBS, tá? Sim, Faz o curso da Mariana, eu acho que é um curso excelente. A Mariana é uma ótima professora, tá? Eu aprendi muito com ela, tá? juntos. É, então, assim, eu acho que é importante, a primeira coisa que você quer entender de Parkinson, né, de tratar pacientes com sintoma de Parkinson, você tem que entender Parkinson, certo? Você Sim, tem que entender sim, DBS, tá? sim. Daí você vai conseguir atender bem, senão você não vai conseguir, tá? É, Totalmente, eu- totalmente. é, entenda que na verdade, caí por acaso na psiquiatria, era para ser neuro, né? Ah, é. Então, Ainda bem que foi psiquiatra, porque aí a gente tem, é que nem não, é que você. quando entrou a neurociência, eu apaixonei. Daí a É, neurologia não teve diferente. mais vez na minha vida, Ah, muito bom, tá? muito Nem bom. a Muito neurocirurgia, bom. tá? Então, Ah, faça o curso Mariana, eu vou estar não, lá. mas tá tranquilo. E qualquer dúvida, pessoal, que tiverem sobre Parkinson, mesmo os psicólogos, vocês sabem que eu tô vivo Sim, aqui, né? Quem me conhece vivo aqui na rede. Então, realmente, querem aprender mais sobre Parkinson, me perguntem todo dia, tem uma caixinha de pergunta. Enfim, para mim é sempre um prazer estar respondendo aí todos os meus colegas, eu né, tô de todas as tentando, áreas. eu tô tentando ir para tecnologia, né? É que Felipe trabalha Eu sou um muito, old né? guy. É, Felipe é no escritório, né, Felipe? Trabalha o dia inteiro. Nunca vi alguém trabalhar tanto que nem você. Mas é isso aí, as pessoas precisam de você, é muito bom. E, sim. e bom, eu vou salvar essa live depois pôr no YouTube. E para quem assistiu e gostou, depois encaminha essa live aí para os colegas, e, enfim, para quem quiser aprender mais sobre isso, e a gente vai estar aqui à disposição. Tá ok. Muito obrigado, Bom resto Mariana. de Obrigado dia. pelo convite. Estamos aí às Obrigado a você. ordens. Vamos nos Tá, falando. Quem sabe a gente obrigadão. faz mais uma live agora no segundo semestre, então, hein, Felipe? Sim, com certeza. Vamos lá. Vamos lá. Fechou. Tá. Tá Agora que bom? já está tudo montado aí, a gente faz mais Agora uma. agora eu tô high-tech. Valeu, Felipe. Obrigadão. Um Valeu, abracinho tchau, para todo tchau. mundo, para tuas filhas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.